guerras promovidas pelo governo do anticristo. Temos aí os 3 cavalos que são liberados após esse primeiro selo. O primeiro selo liberou esse cavalo branco, né, o cavaleiro. E os 3 selos seguintes liberam aí os cavalos preto, amarelo, tá certo? Ou desbotado, né, uma cor opaca, uma cor como que representando a morte. O cavaleiro preto com que fala acerca do controle econômico. O controle é uma restrição econômica bastante séria, tá certo? O cavaleiro que fala acerca da morte e o cavaleiro que fala acerca da guerra, o cavaleiro vermelho. Tá ok? Então temos dentro desses selos o segundo, Apocalipse 6:4, as perseguições e guerras promovidas pelo governo do anticristo. O terceiro selo, Apocalipse 6:5 ao 6, a política de controle do anticristo por meio do 666 fará com que muitos sofram a miséria e a escassez com o forte controle econômico exercido pelo governo do anticristo através dessa estratégia da implantação do sinal do 666, que pode ser, não podemos afirmar, não podemos dar certeza, mas pode ser que esteja bastante relacionada à política de implantação do chip na atualidade. Tá certo? Então, que o chip já é o sinal da besta? Não. Não estamos vivendo ainda esse período. Mas que o chip possa ser uma preparação para o sinal da besta? Sim. Ele já é uma plataforma de preparação para aquilo que futuramente será usado e será implantado como uma imposição. Hoje é uma opção, mas será implantado como uma imposição. E é exatamente na rejeição desta imposição que virá a perseguição. Quando isso não será mais uma opção, quando será uma imposição, com a rejeição a isso virá a perseguição. E a escassez, por exemplo, o cavaleiro preto, se você impõe que todo aquele que vai fazer comércio tem que ter esse determinado equipamento, aquele que não tiver sofrerá escassez. Sofrerá em decorrência disso, dessa limitação do acesso. Então vemos aí a descrição do governo do anticristo e a sua falsa paz para aqueles que aderirem ao governo e a sua intensa perseguição, destruição, morte, doenças e guerras para aqueles que rejeitarem o seu sinal. Num primeiro momento sobre os povos do mundo, na implantação do seu sinal, e no segundo momento com a rejeição de Israel, a aceitação da sua deidade também sobre Israel. Haverá no primeiro momento uma adesão de Israel, não ao anticristo em si, mas sim à proposta de reconstrução do templo, com uma aproximação. A mesma coisa que Herodes fez lá atrás. Os judeus odiavam Herodes, detestavam Herodes, mas Herodes conseguiu conquistar a simpatia dos judeus através do templo. Quando melhorou aquilo que Zorobabel havia iniciado a construção, Zorobabel, Esdras, Neemias havia iniciado as construções, mas diante das suas possibilidades construíram aquele templo. Herodes, com todo o poderio que tinha dos romanos, conseguiu melhorar, pelo menos arquitetonicamente, melhorar extraordinariamente o templo. Tal melhora impressionava os discípulos que descreviam a Cristo: veja essas pedras, veja essas construções. E quanto mais ainda os demais judeus, né, que se impressionavam com toda aquela construção, que foram ganhos por aquela proposta. Só que aí Cristo deixa bem claro para eles que aquilo não era fundamental para ele, aquilo não era importante para ele. Que aliás aquilo seria destruído a tal ponto que não ficaria pedra sobre pedra que não fosse derribada. Então veja, aquilo que foi uma isca, na verdade, estava amarrando eles a algo que seria fonte de destruição com relação ao templo, e futuramente o anticristo usará a mesma política. No quarto selo, a besta que sobe do mar tortura e mata ferozmente todo o que se opõe ao seu governo, até o dia em que será julgada e condenada. Então vemos as descrições da abertura dos primeiros 4 selos, e vemos com isso a propagação do governo do anticristo, sua forma, a perseguição àqueles que não aceitaram o sinal, e depois vamos ver, em decorrência dessa política do anticristo, o resultado. Tá certo? O resultado. Depois, na continuação das nossas aulas, vamos descrever melhor. Em sequência, nossas aulas de escatologia, vamos ver agora nessa parte onde fala aqui de onde virá a grande tribulação. Abrir o livro, nem olhar para ele. Não tem condições de realizar este ato. Eu chorava muito
o apóstolo João aqui dizendo: eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem de o ler, nem de olhar para ele. João muito se entristeceu, muito se comoveu com essa situação. A situação de que o livro poderia não ser aberto. E uma vez que o livro não fosse aberto, haveriam consequências, né? Coisas necessárias e fundamentais não iriam acontecer em decorrência do livro não ser aberto. Disse-me um dos anciãos: não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi. Dois qualitativos que estão sendo trazidos aqui, abordados, e estão se referindo àquele que vai abrir o livro. Ele é o leão da tribo de Judá, mas ele também é a raiz de Davi. Você vai entender por que ele é chamado dessa forma. Que venceu, está no passado, um ato realizado. Ele venceu, olha só, para abrir o livro e desatar os seus selos. Então olhei, e eis que no meio dos anciãos estava um cordeiro, como havendo sido morto. Ele tinha 7 chifres e 7 olhos. Você vai entender por que ele tem essas características. Por que ele tem 7 chifres? Por que ele tem 7 olhos? Qual é o significado? O que o Apocalipse está nos dizendo? O Apocalipse fala com a linguagem dele. E nós, através dos recursos bíblicos, a interpretação do Apocalipse está onde? Não está em livro de escatologia, não está em teólogos, não está em pensadores, está na própria Bíblia. A Bíblia é a maior intérprete de si mesma. Os outros são auxiliares. Então o primeiro intérprete de si mesmo é a Bíblia, a partir da Bíblia. Depois, em plano menor, os demais, que são auxiliares. Mas a Bíblia mesmo nos diz, nos vai explicar o que é isso. Olha só, olhei, no meio dos anciãos estava um cordeiro que, como havendo sido morto. Ele tinha 7 chifres e 7 olhos, que são 7 Espíritos de Deus, enviados por toda a terra. Ele veio e tomou o livro da mão direita do que estava sentado no trono. Assim que tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro, tendo todos eles, preste atenção, eles têm dois objetos principais aqui nas mãos, que vão muito falar acerca do nosso culto. O que está acontecendo aqui é um culto. O que está acontecendo aqui é um culto. Aquilo que você está prestando aqui nesta manhã ao Senhor, e tomara que você entregue o seu culto a Ele em espírito e em verdade, em espírito de adoração. É isso que está acontecendo aqui. É um culto. E nesse culto eles tinham 2 objetos simbólicos e muito significativos. Eles tinham uma harpa e eles tinham salvas, cálices. E dentro desses cálices tinha algo muito importante, que vai dizer aqui no texto. Olha só. Assim que tomou o livro, os 4 seres viventes, os 24 anciãos, prostraram-se diante do cordeiro, tendo todos eles harpas e salvas de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. Eles cantavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus homens de toda a tribo, língua, povo e nação, e para o nosso Deus nos constituíste reis e sacerdotes, e reinaremos sobre a terra. Olhei e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, e era o número deles milhões de milhões e milhares de milhares, que com alta voz diziam: digno é o cordeiro que foi morto de receber o poder, riquezas, sabedoria, força, honra, glória e ações de graças. Então ouvi toda a criatura que está no céu, na terra e debaixo da terra, e sobre o mar, e tudo que neles há, dizendo: ao que está assentado no trono e ao cordeiro sejam dadas ações de graças, honra, glória e poder para todos sempre. E os 4 seres viventes diziam: amém. E os 24 anciãos prostraram-se e adoraram ao que vive para todo sempre. Graças a Deus. Você pode glorificar a Deus nessa manhã, porque aquilo que será feito
nesta ocasião aqui, já está sendo realizado em você. Como diz o texto bíblico, que toda língua confessará e todo joelho se dobrará diante daquele que é chamado Filho de Deus, diante do Senhor. Mas você nesta manhã já está antecipando isso. Você já está na presença de Deus. Você já está em adoração a Deus. Você já está confessando com a sua língua. Aleluia. E os seus joelhos já se dobraram. E você já reconhece que Jesus é o Cordeiro de Deus, é o Filho de Deus, é o Deus Todo-Poderoso. Então, vamos entender o que nos revela essa passagem, o que nos revela esse texto bíblico. Para você entender profundamente o que está acontecendo aqui, você tem que entender o seguinte: na interpretação bíblica existe uma regra, a regra é chamada contexto. Todo texto está inserido dentro de um contexto. Então, para se entender aquilo que foi focalizado nesse texto, eu vou ter que te passar um pouco do contexto. Por isso que eu quero que você, não precisa abrir a sua Bíblia, mas eu vou conduzir aqui o seu raciocínio. Leia Apocalipse capítulo 4, por exemplo. Você pode ler em casa, depois você pode ler mais tarde para você entender melhor. Mas eu vou ter que te passar o contexto, para você entender a importância de tudo que está acontecendo aqui. Então, o contexto deste ato que está acontecendo aqui, ele se inicia no capítulo 4. No capítulo 4. Capítulo 4, versículo 1, João diz: eis que vejo uma porta aberta nos céus, e a voz como de trombeta, que primeiro me falou, que me chamava e disse: vem e vê. Então João, através dessa declaração que ele está dando aqui, ele está nos dando o tempo. Qual é o tempo da realização que está acontecendo, este ato aqui, este culto? O tempo que João está nos situando aqui é o tempo escatológico, é o tempo do futuro. João está dizendo, depois destas coisas, que coisa está falando? Ele está se referindo ao capítulo 3 e os anteriores, aonde João está descrevendo a narração das 7 cartas do Apocalipse, as 7 igrejas. E nós podemos trazer também uma interpretação dessas 7 cartas, essas 7 igrejas, como 7 dispensações do tempo da igreja. E cada igreja descrita ali naqueles capítulos, elas se referem a uma época histórica da igreja, finalizando com Laodiceia, a igreja que está se corrompendo, a igreja que está se esfriando, que diz: rica sou, estou enriquecida e de nada tenho falta. Aí você entende por que alguém combina: vamos fazer algo para Deus, vamos fazer algo para o Senhor, vamos fazer algo para a obra de Deus, e alguém diz assim para você: eu não preciso, eu estou muito bem, estou de barriga cheia, eu tenho roupa boa, eu tenho uma conta bancária muito boa, então eu não preciso fazer nada disso, eu não preciso me dedicar tanto, eu não preciso jejuar, eu não preciso buscar a presença de Deus, porque rico sou e estou enriquecido e de nada tenho falta. Infelizmente, estamos vivendo os últimos tempos sobre a terra. Estamos vivendo a dispensação da igreja de Laodiceia. Só que no meio da igreja de Laodiceia existe uma outra igreja chamada Filadélfia, que é aquela igreja que está servindo em espírito e em verdade. E aquela igreja a qual o Senhor Jesus Cristo disse que porque foste fiel no tempo, foste fiel a mim, eu te livrarei da tribulação que há de vir sobre a terra. Preste atenção, quando Jesus Cristo fala à igreja de Filadélfia, ele fala que a livrarei da tribulação. Ele não diz que livrará na tribulação. Essas palavras têm toda a diferença. Quando diz que te livrará na tribulação, ele está te inserindo dentro dela. Como, por exemplo, dizer: eu vou te livrar na fornalha. É porque você vai ser lançado nela. Só que o Filho de Deus vai caminhar com você dentro dela. Então, na fornalha, te coloca dentro da fornalha. Agora, se ele disser assim: eu vou te livrar da fornalha, ele diz assim: você não vai nem entrar nela. Com relação à igreja de Filadélfia, que está servindo ao Senhor em espírito e em verdade, que tem compromisso com Deus, que tem compromisso com a obra de Deus, que valoriza as coisas de Deus, o Senhor diz para você nessa manhã: eu te livrarei da tribulação que há de vir sobre a terra. É esta igreja que vai subir no arrebatamento, é esta igreja que vai estar presente nesse contexto, é esta igreja que vai louvar o Senhor espírito em verdade, é esta igreja que vai se regozijar na ceia do Cordeiro, é esta igreja que vai entrar pelas portas de Jerusalém, que vai entrar nas mansões celestiais de cabeça erguida.
e vai receber a sua coroa de glória. Seja Filadélfia nessa manhã. Aleluia.